Quero saudar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Espero que os irmãos estejam bem, para a honra e a glória de Deus. E antes de iniciarmos este vídeo, vou estar pedindo para os irmãos se inscreverem no meu canal, ativar o sininho de notificação e compartilhar com os demais irmãos. Hoje eu vou estar dando continuidade ao livro Procure-se Verdadeiros Adoradores, capítulo 8. Ele adora única e exclusivamente a Deus. Deus não pode ser adorado de acordo com a imaginação e invenções dos homens ou com as sugestões de Satanás, sob qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Nada contra novos ritmos, instrumentos diversos, letras contextualizadas e melodias modernas. Muito pelo contrário. Mas, no fundo, eu gostaria mesmo era de ver vinho novo em odres novos, e não odres novos em vinho velho. Aliás, para ser sincero, este vinho já virou vinagre faz tempo. Carlos Moreira. As pessoas frequentemente se surpreendem quando ouve ou aprende que Deus nem sempre se agrada da adoração que lhe é oferecida. O problema disso tudo é que as pessoas estão inclinadas a pensar que Deus deveria sentir-se agradecido com qualquer tipo de atenção que lhe dispensamos dentro do nosso escasso tempo e cheio de compromissos. Mas a adoração não tem a ver com gratidão de Deus para conosco, e sim da nossa gratidão para com Ele. Deus não se agrada de qualquer coisa que representamos diante dele. Como pensam alguns, o Senhor é poderoso no céu e na terra e exige que nossa adoração, na realidade, toda a nossa vida seja governada por sua palavra. Por isso, o adorador precisa entender que a adoração não é uma questão de performance diante dos homens, mas de sinceridade diante de Deus. O profeta Isaías levantou a sua voz em nome de Deus e disse: Este povo que honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Davi compreendeu que Deus procura a verdade no íntimo de cada um. Ofni e Finéias, por exemplo, trouxeram a arca da aliança, símbolo da presença de Deus, para o acampamento. E o povo foi derrotado, porque estavam vivendo em pecado. Eles faziam a obra de Deus, mas eram adúlteros. Eles oficiavam no altar, mas eram filhos de Beliel. Carregavam a arca quando desobedeciam aos preceitos da lei quanto ao culto. Por isso, Deus os reprovou e eles morreram. A exemplo de Coré, Data e Abirão, que foram mortos por oferecerem fogo estranho ao Senhor. Números 16. Como já disse, o culto, a adoração
é bíblica. O anatema. Culto não é show e nem entretenimento para agradar a preferência humana, mas sim para agradar ao que vive e reina para o todo sempre. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão bom cheiro, e ainda que me ofereceis holocaustos, ofertas e alimentos, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. As festas de mim, afasta-se de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. Deus é treino, somente Ele é digno de ser adorado. Ele deve ser adorado por quem Ele é. Ele é bendito, Ele é exaltado, Ele é supremo. Diante dele os anjos se curvam, os demônios se calam. Mas o que vemos hoje é que diante dele as pessoas exaltam a si mesmas. Porém, a Bíblia, na visão do livro de Apocalipse, mostra que o povo o adora tanto no céu como na terra. Os 4 animais tinham, cada um especificamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia e nem à noite. Proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Apocalipse 4, verso 8. Nos versículos 10 e 11, lemos como a igreja de todas as épocas adoram. Os 24 anciões prestavam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive por todo o sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono. Proclamam: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são ou foram criadas. Apocalipse 4, verso 11. No capítulo 5, nos versos 8 e 9, João verbaliza: E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prestaram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas do ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ele cantava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. Apocalipse 5, verso 8 e 9. Os versículos 11 e 12 mostram como a principal companhia de anjos adora ao Senhor. E olhei e ouvi a sua voz, anjos ao redor do trono, e
dos animais e dos anciões, e eram inúmeros deles, milhões de milhões e milhares de milhares, com grande voz, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Apocalipse 5, verso 11 e 12. No versículo 13, nos faz entender como o Senhor quer que seja nossa adoração. E ouvi toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e que está todas as coisas que ele há, dizer ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Apocalipse, verso 13. O versículo 14 fecha esta linda adoração. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciões prestaram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Apocalipse 5, verso 14. Em todos esses versículos, as palavras destacadas ao dizem e proclamam como vivemos a adoração, essa intimidade ligada à palavra. Palavras para quem? Palavras aquele que vive e reina para todo sempre. Contudo, a igreja se esqueceu disso. Os adoradores deixaram isso de lado. Eles não querem adorar ao Senhor com palavras. Antes, chama a atenção para eles próprios, através da dança, do teatro, de coreografias e etc. Os adoradores do nosso tempo não mostram Deus, mas a si mesmos. Eles esquecem que o verdadeiro adorador adora a Deus e somente a Ele. A música auxilia, mas a parte eficaz ou verdadeira são as palavras ditas, pensadas ou cantadas. Não há outro meio de louvar, exceto a palavra. A mente radical é a fonte da adoração. Paulo disse que nós oramos com entendimento. Toda oração genuína passa pela mente radical, e isto é uma verdadeira adoração. Talvez, ao ler estas palavras, você deve estar se questionando: mas nós não oramos com gemidos exprimíveis? Isso não é uma adoração sem palavras? A resposta é não, pela simples razão que os gemidos inexprimíveis não são nossos, e sim do Espírito Santo. Diante de nossa falta de palavras, o Espírito Santo interpreta o nosso choro e nosso silêncio em palavras e leva ao Pai. Desta forma, a adoração deve ser única e exclusivamente a Deus. Por isso, um adorador verdadeiro adora ao Pai, estando diante de uma grande plateia ou sozinho na presença de Deus. Um adorador verdadeiro não chama a atenção para si, mas se diminui para que o nome do Senhor venha a ser exaltado. Através da sua vida, um adorador verdadeiro não agrada ao homem, mas sim àquele que o chamou. Um verdadeiro adorador tem compromisso com a palavra de Deus. Um verdadeiro adorador não canta músicas que não
condizem com a Sagrada Escritura, só por terem uma bela melodia. Um verdadeiro adorador não faz o povo pular, antes o levam a se inclinar em reverência ao Todo-Poderoso. Um adorador verdadeiro não mercadeja o talento recebido de Deus para adoração a Ele e somente a Ele. Um adorador verdadeiro não adora a ídolos gospels, não coloca o seu coração em bandas gospel, não se torna um fã gospel, um fã gospel, não se entusiasma com o show gospel. Antes, um verdadeiro adorador adora a Deus acima de todas as coisas. Seu coração está posto naquele que criou os céus e a terra. Ele não é fã, mas é servo. Ele não é atraído pelo show, mas sim pelo louvor. Nós, cristãos, temos dito com frequência que a sociedade está invertendo valores. Temos dito que vivemos em uma sociedade depravada. Contudo, esquecemos que a igreja também passou a inventar valores. As canções entoadas não são mais para agradecer ao nome do Senhor. Antes, elas estão agradecendo a nós mesmos. Pensando nisso, Leonardo Silva desabafou: louvar não era show. Infelizmente, não sou dessa época. Não sou da época em que CD evangélicos não era produzido para vender, e sim para adorar a Deus. Não sou do tempo em que louvar se chama hino e que as letras eram antigas. Ah, como eu queria ter nascido nesse tempo. Enquanto escrevo esta obra, há em nosso meio um hit bastante popular. Tenho certeza que você já ouviu. Acredito também que já tenha. Contudo, afinal, é a canção número 1 das paradas de sucesso gospel. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vão se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no palco. Esta é uma canção cristocêntrica, não? Quem pensa em palco pensa em lugar alto e de destaque, com o privilégio de ser admirado, ovacionado e venerado por uma plateia. E essa relação palco versus plateia tem sido o teor de inúmeras canções e pregações pentecostais nos últimos anos, o que comprova a infiltração de uma cultura egocêntrica de forma sutil e com discursos dissimulados que nunca encontraremos nas linhas dos evangelhos, com um quê de sentimento de vingança. Os evangélicos Brasil afora cantam quase que em essas frações. Eles esquecem ou desconhecem o que Jesus disse: amai os vossos inimigos, obedecei os que vos
maldizem. Fazei o bem aos que os odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5, verso 44. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoares bases de fogo sobre a sua cabeça. Romanos 12, versos 19 e 20. Eu sei que por mais que possam parecer inspirações bem intencionadas ou talvez ingênuas, fazer um julgamento aqui certamente não é o teu objetivo, mas qualquer sutileza que desvirtua o evangelho é perigosa, pois muitos, por estarem famintos, vão comer o que tiver na panela, e pode haver veneno ali, e muitas das vezes há. Infelizmente, as canções egocêntricas e antropocêntricas não param por aí. Facilmente se ouve cantar: Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para mim, e o que perdido foi não se compara com o que há de vir, e nós o que temos para ele. Será que temos dado o melhor? E o primeiro amor que perdemos. O grande problema desta geração é que ela deixou de oferecer adoração àquele que foi e que é e que em breve há de vir. Os adoradores deste tempo insistem em cantar que o melhor de Deus está por vir. Será que está por vir mesmo? Acreditem, o melhor de Deus já veio e se chama Jesus Cristo. Definitivamente, Jesus é o melhor de Deus. Ele poderia ter enviado um anjo, mas em vez disso, enviou-nos seu único filho. Alguém ainda se atreve a dizer que o melhor de Deus ainda está por vir? E mais aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, verso 32. Tudo o que porventura desejamos da parte de Deus já está incluindo em Jesus. A salvação só é possível por Jesus morreu na cruz do Calvário. Precisamos de mais? Só estaremos na presença de Deus na cidade celestial por causa de Cristo, que verteu o seu sangue por nós na cruz do Calvário. Até porque ninguém vai ao Pai se não for por ele. Jó 14, verso 6. A ele devemos dar todo louvor e honra e adoração, pois se assim não for, nada mais do que tempo perdido. Honrava a Deus, eles desprezavam o culto. Eles não ofereciam o seu melhor, eles faziam a obra do Senhor e relaxadamente. Por isso, Deus os aconselhou:
e apagaram o fogo do altar e a fecharem as portas da igreja. Eles estavam perdendo tempo. A quem estamos honrando quando cultuamos? A nós mesmos ou a Deus? Deus. Não é de hoje que existem músicas cuja letra é uma mensagem animadora, confortante para o crente, em vez de conterem palavras de louvor dirigidas diretamente a Deus. A despeito disso, boa parte dos salmos bíblicos começa com ordens expressas como louvai e cantai. Se tomarmos como base esse livro veterotestamentário, a maioria das nossas canções deveriam ser de enaltecimento ao nome do Senhor, posto que apenas uma pequena parte dos salmos é de composições com mensagens e exortação e de estímulo para o justo. Bem, como vimos, não há problema algum em uma parte dos hinos evangélicos conterem mensagens inspirativas, porque se menciona o cuidado de Deus para com seus servos fiéis. Mas o que é preocupante é o fato de hoje a maioria das composições evangélicas não pertence à melodia, ao louvar e adorar. Além disso, é preciso fazer uma distinção entre os hinos inspirativos e as canções de autoajuda, ou que contêm sentimento de vingança. Estas, aliás, apesar de serem as que fazem mais sucesso no meio do evangélico, não pode quer ser considerada hinos cristocêntricos, e sim canções antropocêntricas, posto que a sua ofensa recai nas necessidades e na vitória do ser humano, indeterminado da grandeza de Deus e da obra redentora. Por isso, afirmo enfaticamente: não há canção mais pura e linda do que a que canta Jesus, o nome que está muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e todo nome que se nomeia, não só este século, mas também no vindouro. Efésios 1, verso 21. Irmãos, Deus nos mostra nesse exato momento a adoração que Ele quer, a adoração exclusiva que a gente tem que dar. Se a gente está querendo o melhor de Deus para com nós, será que a gente está fazendo o melhor para Ele? O melhor que Deus podia enviar, Ele já enviou, que foi Jesus Cristo, para morrer na cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Espero que os irmãos fiquem com essa passagem, com esse capítulo, guardado no seu coração. A paz do Senhor Jesus, fica com Deus.